Graça e paz, amém? Isso, eu tenho certeza que a Mary deu um dinheiro para o Mirko falar isso. Bom, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Não repare a minha voz, eu fiquei rouco tem uns 3 dias e acabei sentindo algumas dores. E aí fui ontem e disseram que eu, para melhorar, tinha que tomar uma bezetacil. Eu acreditei. E aí eu tomei a bezetacil e só troquei de dor. Saiu uma e chegou outra. Não, mas graças a Deus, o mais difícil foi ter que tirar foto com a mulher que me aplicou. Depois, falei, querida, por que você não pediu antes? Ela falou, porque eu fiquei sem graça. Falei, então agora tira. Deve ter ficado bem legal a foto dela. Tomara que ela não postou nada. Mas para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui. Essa família é uma família muito especial, porque esse é um ministério altamente relevante na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, certo? Felipe é uma referência para meus filhos, certo? O Mirko e a Lília é uma referência de casamento para mim. O Tiago são gente muito especiais. E eu fico muito feliz com as oportunidades. E o tema, eu não sei, eu acho até que ele não ia colocar ali não. Que ele perguntou, pastor, qual é o tema da sua mensagem de hoje? Eu falei, é vozes. Ele falou, como? Eu vou colocar uma voz lá. Eu quero falar hoje com você sobre as vozes que você ouve o tempo inteiro. Nada é feito sem que você escute alguma coisa, uma orientação, uma diretriz. Grande parte das pessoas estão em busca de um conselho, uma voz de sabedoria que dê para ela um norte. Muitas pessoas esperam ouvir Deus falar. Nós estamos em busca de vozes. Eu não sei, eu gosto muito de programas criminais, investigação Discovery, por exemplo. Às vezes você vai ver um maníaco, às vezes você vai ver um criminoso, um assassino em série, e ele diz que escutava vozes que mandava ele fazer aquilo. Talvez você já esteve por perto de alguém que dizia num ambiente de aparente insanidade que estava ouvindo vozes, alguém dizer alguma coisa. Muitas vezes nós não identificamos isso, porque grande parte dessas vozes não são audíveis aos nossos ouvidos, mas são elas que dizem, né, que roupa você vai vestir, o que você vai usar, onde você vai. Que voz é essa? Essa é a voz do livre-arbítrio, a voz do direito que você tem de fazer escolhas que às vezes são feitas tão no automático que você não observa, não sente, não percebe. É como se você tentasse dirigir observando todos os movimentos da direção. Provavelmente você bateria com o seu carro. Se você achasse que precisa olhar para a embreagem, para o freio, para o acelerador, para a marcha, para o retrovisor externo, interno, ok? Se você observasse para tudo isso, com certeza você não seria capaz de desempenhar, né, uma direção com segurança. Então eu preciso conversar com vocês hoje, por quê? A palavra que Deus tem no meu coração para vocês aqui é uma palavra para te nortear, para te dar uma direção, para fazer com que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra antes de ir para o céu. Eu tenho falado muito disso na igreja que eu pastoreio. A oração do Pai Nosso não diz leva-me para o teu reino. A oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino. Que venha a cultura do céu para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Que venha a cultura, certo? Depois que a cultura vier para a minha vida, aí provavelmente eu estou habilitado a ir para o céu.
Mas antes de ir para lá, traga o céu para a terra, a organização do céu, a prosperidade do céu. Só que há um problema seríssimo. O que é? Os princípios que Deus estabeleceu. Gálatas diz o seguinte: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você fizer vai gerar uma reação a seu favor ou contra você. É muito importante você entender isso. Não tem a ver com perdão. Não, perdoar, Deus vai te perdoar por qualquer coisa que você fizer. Você matou alguém, Ele te perdoa. O que foi que você fez de errado? O perdão dele alcança todos. Mas a pergunta é: qual é o efeito que isso vai gerar em mim? Eu matei alguém, eu recebo perdão? Sim, mas eu preciso cumprir uma pena. Esse é o resultado daquilo que eu fiz. Ou seja, todas as escolhas, elas vão gerar uma colheita. Então a Bíblia diz: evite os erros. Por quê? Porque Deus diz que aquilo que você fizer, você vai colher o efeito. Então, quanto mais assertivo você for nas questões que são de suma importância, menos sofrimento você leva para você, menos dano, menos prejuízo você leva para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus filhos, para a sua vida. Por quê? Porque eu sei que nós não somos capazes de extinguir o erro, porque nós somos falhos. Mas isso não significa que eu tenho que falhar na escolha do cônjuge. Há algo que eu tenho que levar para a vida inteira. Só louco. Entendeu? Isso não significa que eu tenho que falhar na hora de fazer um investimento. Por quê? Porque quando eu falho em áreas cruciais, eu posso levar boa parte do meu futuro corrigindo ou tentando corrigir meu passado. Então tem gente hoje que fala assim: pastor, traí minha mulher em 2018. Pastor, de lá para cá minha vida virou um inferno. Estou tentando resolver, pastor. Tentando. Querido, já é 2022. Ou seja, já tem 4 anos que você não vive futuro e sim tenta corrigir coisas do passado. Tem gente assim, ao invés de empreender o futuro, está pagando dívida. Você consegue entender? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte para você: na hora de for tomar decisões, vai devagar. Não consegue enxergar muito longe? Diminui a velocidade. Bota um farol alto. Traz clareza. É isso. Por quê? Porque as vozes vão falar para você. E é isso que eu vou te mostrar agora. Umas vozes muito esquisitas. Certo? Pastor, vocês acreditam nisso? Eu acredito, porque a Bíblia não é um livro de razão. Não. A Bíblia é um livro de fé. É assim que funciona. Eu não entendo muita coisa, mas eu aceito, porque é fé. Então eu vou te mostrar umas coisas, mas na hora de aplicar eu acho que vai ficar fácil você entender. A primeira voz que eu vejo bem esquisita na Bíblia, certo? Bom, vamos aqui começar direitinho. Qual é a primeira voz que o ser humano ouve? A voz de Deus, a voz que vinha conversar com Adão. O que essa voz vinha dizer? Quais eram as diretrizes, os limites, até onde se podia ir? Pensa no indivíduo liberto, é o homem. Na hora da criação, Deus diz assim: as árvores trarão consigo sementes que darão a elas condições de se reproduzir. Ou seja, quantas bananeiras tinha? Macieira. Videira. Quantas? Pensa. Muitas. Porque carregava em si a semente. Aí Deus disse que tinha 2 árvores que não tinham semente. Uma era a árvore da vida, que era uma só, estava no meio do paraíso.
que o homem também podia comer, diga-se de passagem. E tinha uma outra árvorezinha que também não tinha semente, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores dessa infeliz tinha? Quantas tinha? Uma. Só tinha uma. Não era assim, Eva passou perto de uma árvore aqui e falou, caraca, mano, que uma árvore gostosa. Aí passou ali na esquina, não tinha outra. Nossa, não, era uma só. O cara podia fazer tudo. Eles podiam fazer qualquer coisa. Ah, pastor, por que tinha uma árvore lá? Porque Deus colocou. E por que ele colocou? Por que isso? Nossa, mas eu não concordo com isso. Quem é você na fila do pão para concordar com algo que Deus fez ou deixou de fazer? Ele falou, eu vou colocar uma árvore lá, porque eu quero que todas as vezes que esse casal olhe para a árvore, ele descubra que quem manda nessa jossa sou eu. Porque eu sou o dono de tudo. Meu Deus, me parece que estava meio aborrecido. Pronto. Só que aí uma outra voz começou a falar com a Eva. E também conversa com você, não ri dela não. Volta e meia está batendo um papo contigo sério. E eu vou te mostrar agora, biblicamente, tá certo? A voz da serpente. Presta atenção. Gente, precisa abrir não, até porque está meio escuro. Você já está numa idade avançada, não vai enxergar. Então deixa eu ler para você. Só pega. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher. A serpente está falando com a mulher. Ou os bichos, tudo falavam, Eva era doida. Porque se eu estou perto de um bicho, que o bicho fala, Cláudio, vai ser a última coisa que eu escutei. Que eu já estou correndo. Ok, o que indica que não é esse tipo de voz. É só isso que eu quero que você entenda. Tá certo? Então vamos lá. O que essa voz falou com ela? É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Preste atenção. Porque a serpente, a suposta serpente, que representa o mal, que representa Satanás, ela vai fazer uma pergunta para a mulher. Que pergunta é essa, pastor? Uma pergunta que a serpente já sabe a resposta. Na pergunta da serpente, ela não quer esclarecimento do fato. Ela quer saber o quanto quem está sendo questionado sabe sobre a verdade. Quando o mal pergunta para Eva se é assim que Deus disse, ele está perguntando para ela: o que você sabe sobre esse assunto para que eu monte uma estratégia para enganar você? O que o mal quer saber é qual é o nível de informação e conhecimento que você tem dos limites cujos quais você não pode ultrapassar. Porque se você conhecer pouco sobre a verdade, não precisa de uma estratégia tão intensa para enganar você. Tem gente que já me procurou dizendo: pastor, olha só, eu sou casado, mas eu não amo a minha mulher, e agora eu estou amando outra mulher. E o que é que o senhor acha? Porque eu acho que é Deus. Mas baseado em quê? Não, baseado em mim, no que eu sinto. Entendeu? Quando você não sabe nada sobre a verdade, fica fácil enganar você. A voz vem e começa a conversar com você, te impulsionando a ultrapassar os limites. Que voz é essa? A voz da desobediência. Aquela voz que vai falar para você: desobedeça, ultrapasse os limites. É isso. A voz vem querendo saber o que você sabe sobre divórcio. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para você que vai deixar muitos aqui muito tristes, mas eu não estou aqui para agradar você. Aprenda uma coisa: quer largar seu cônjuge, largue a hora que você quiser.
Não tem texto nenhum bíblico que diz que você não pode divorciar. A Bíblia diz que Deus odeia os divórcios. A Bíblia diz que divórcio não é algo que Deus trabalhou desde o princípio. A Bíblia diz que divórcio é por causa da dureza do coração. Mas você pode lá, sua mulher está cozinhando mal, larga. Seu marido está roncando, larga. Hoje ela reclamou que eu estou roncando. Essa mensagem também é um desabafo. Você consegue entender? Então, aprenda uma coisa. Se você for estudar a Bíblia e souber as informações verdadeiras sobre divórcio, você vai descobrir que pode divorciar pelo que quiser. Se alguém falar outra coisa, mentira. Mas você tem que saber também, verdade, sobre casar de novo depois que divorciou. Porque isso vai dar uma confusão na porta do inferno. Congestionamento de divorciado. Caraca, você também aqui? Caramba. Pô, larguei você e vim pra cá. Nós vamos ficar juntos no inferno? Se a esposa conversando com o ex-marido, e ela pensa, e pior que nós viemos aqui. Caramba. Vim pra cá porque larguei você. Não bota a culpa em mim, não. Você veio para cá porque casou com outro. Então, escute só. Quanto mais você conhece sobre a verdade, certo? Mais difícil fica de te enganar. A serpente fala para a mulher assim: olha, o que Deus disse? É uma pergunta para testar conhecimento. Aí ela disse: não, sabe o que é? É porque nessa árvore aí a gente não pode tocar, a gente não pode comer, E aí o mal falou: fácil, presa fácil. Normalmente, em alguns ambientes bancários, quando um funcionário vai ser treinado a reconhecer uma nota falsa, não entregam para ele notas falsas, entregam para eles notas verdadeiras. Eu não sei se você já notou um bancário contando quando ele passa por uma nota, o toque na nota é estranho. Ele conhece tanto a nota verdadeira que ele conhece uma nota supostamente falsa só pelo toque. A melhor maneira que você pode corrigir sua vida para sempre é conhecendo as verdades de Deus para estabelecer o estilo de vida que você deve seguir, para você parar de sofrer, porque o pior inimigo que faz você sofrer é você mesmo. Você não precisa nem de diabo. Às vezes você sozinho dá conta do recado. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Mas aí eu te pergunto, da onde é que a resposta da mulher vem? Não pode tocar. O texto diz que era só não comer. Mas me parece, me permita fazer uma aplicação aqui, que o Adão, tentando manter Eva longe, falou: menina, aquilo você não toca, você não come. Já viu mãe amedrontando o filho? Não vai lá fora porque tem um bicho. E o menino cresce e descobre que o bicho estava dentro e não fora. Você consegue entender? Me parece que quando as pessoas querem ensinar a verdade, elas estão tão preocupadas que começam a enxertar mentiras ou meias verdades. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Que verdade que liberta? Qualquer uma. Cristo é uma verdade? Sim, mas a verdade que liberta é a verdade. Quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí tem uma turma aí do interior. Quando relampeava assim, você botava um cobertor no espelho. Aí já aumentou. E aí já aumentou a ignorância, é ou não é verdade? Bom, quem aqui já... Hoje, se você chegar em casa e tiver um litro de leite e 3 mangas, você faz o quê? Mas há anos atrás você chupava manga e ficava...
Leite? Isso, ignorância. Quando a verdade chega, isso, é isso que você precisa saber, certo? O que a vida está testando? O mal está testando seu conhecimento sobre a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, casamento é maravilhoso. É extraordinário. Casamento é aquele troço que traz para perto de você gente que é bom naquilo que você é ruim, que tem virtudes que você não tem. Por isso, eu sempre falo isso, por isso que a vida aproxima. Proativo de lerdo. Já falei isso aqui diversas vezes. Por isso que a mulher é proativa, o marido é lento. Aí a mulher fala, vambora, rapaz, vambora, bora. E o marido fala, calma, não é assim não. O mundo vai acabar hoje não. Ela fala, acabou ontem, sua lesma. E o que a vida está tentando dizer para os dois? A mesma verdade. Saia da extremidade, não seja proativo demais e nem lesma demais. Evolui para tartaruga, não é verdade? E desacelera aí o Usain Bolt, é ou não é? É assim que funciona. Quando você descobre a verdade, ela vai te libertar. E o que o mal, a voz da serpente, esqueça, quer saber se é maçã, quer saber se é cobra, quero saber se é maçã e cobra, eu quero saber a mensagem. O que a mensagem está dizendo? O mal vem para testar o seu conhecimento sobre a verdade, para fazer você acreditar na mentira. É isso. Acredite na mentira, que casamento não presta. Hoje você pergunta a adolescente, a maioria deles não quer casar. Por que não quer casar? Não quero casar. Por quê? Porque não quero. Casamento é uma droga. Querido, nós somos tudo viciados, olha que beleza. Então pare de acreditar nas mentiras. Essa vozinha é a voz da desobediência. Pastor, como é que eu reconheço que a voz é da desobediência? Isso é fácil. Porque logo depois que você atender, você tem que se esconder e não pode contar para ninguém. Assim que você ouve a voz da desobediência, logo depois você tem vergonha e se esconde. A voz da desobediência faz com que você não tenha coragem de contar o que fez para outras pessoas, pelo menos para gente de bem. Você só vai ter coragem de contar para comparsa, para criminoso igual você. Certo? Um adúltero, ele não vai contar que adulterou para qualquer um. Ele tem que contar que adulterou para alguém que também adultera, ou que também não vai se escandalizar. Se ele for contar para alguém de bem, inevitavelmente, ele não vai contar, ele precisa se esconder. Por isso que ao ouvir a voz do mal, Adão e Eva se escondem. Eles têm vergonha, eles têm medo. Por quê? Porque eles desobedeceram, ouviram a voz da desobediência. O tempo inteiro essa voz vai estar aliciando você e a mim, tentando nos convencer, sabe, que fazer um procedimento num relógio, por exemplo, da sua empresa, para diminuir os gastos elétricos, não é nada tão grave assim, você já paga tanto imposto. Um tempo atrás um cara falou isso comigo: pastor, vou fazer um gato, aqui também chama gato? Então, um gato no seu relógio. Pensa, e eu doido para economizar. Voltava, Mirko, voltava afim. Ele falou comigo, eu pagava quase R$600. Ele falou que eu ia pagar 50. Cara, mas deu uma tentação. E ele começou a usar uns argumentos, que a gente já pagava muito imposto, que a carga tributária era grande, e que não sei o quê, e que nós pagava a conta dos gatos das comunidades, e aquela coisa toda. E ele foi me aliciando, e eu fui fazendo as contas. E aí eu falei para ele: cara, não vou fazer não, deixa eu pensar um pouco mais. Quando eu falei isso, menino, se você visse a lista das pessoas que ele me deu que tinha,
O irmão fulano de tal, fiz para ele. O fulano de tal também tem. O outro fez. Eu descobri os felinos. E boa parte deles estava na igreja, irmão. E eu falei, ainda bem que não fiz. Louvado seja Deus, que só me deixou na vontade, mas não ultrapassei. A voz da desobediência, rapaz, vai falar para você pegar a mulher antes de casar, pegar uma mulher casada, fazer o que não deve. Essa voz fica o tempo inteiro. Não tem serpente não, maluco. É dentro da cabeça da gente que vai falando. E como é que você faz? Você pega o que ela te diz e compara com a verdade que o Espírito Santo te ofereceu através da palavra de Deus. E ali você se sustenta para não infringir. Essa é uma das vozes que nós mais vamos ouvir. A voz que te estimula a desobedecer. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você quer fazer algo que depois que você fizer, você tem que se esconder, esse já é um indício que você não deve fazer. Esse dia um cara falou assim, olha só, pastor, eu estou preso na masturbação. Não consigo, estou viciado. E não consigo. O senhor pode me ajudar? Eu falei, isso é claro. Claro que eu posso. E aí eu não sei se ele queria que eu ficasse espantado com a pergunta, mas foi ele que ficou com a resposta. Quando eu falei, claro, ele me disse, como? Eu falei, ô irmão, você se masturba na frente dos outros? Ele falou, claro que não, mas o senhor é doido. Eu tenho que estar sozinho. Eu falei, então, quando der vontade, vai para perto dos outros. A desobediência te atrai para a escuridão, te atrai para a solidão, enquanto a obediência te traz para a claridade e para a comunhão. Entendeu? Se vai fazer, vai conversar com fulano no celular. Apaga depois. Nem conversa. Que se tem que esconder, não é de Deus, gente. Não estou falando de privacidade, não. Estou falando de ser egoísta mesmo. Privacidade você tem que ter, lógico. Certo? Mas essa vozinha que é a voz da serpente, sempre testando o nosso conhecimento. Sempre buscando um argumento para te dizer, ultrapasse a barreira. Infrinja. Depois se esconda. E lide com os resultados. Essa é a primeira voz que eu quero falar com você. A voz da desobediência. Foi a voz que Davi escutou. Quando estava lá passeando no palácio. Capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de 2 Samuel. Diz que o viajante, que era também a serpente. A serpente tem um nome diferente. Entendeu? Ela vai mudando de nome de acordo com... Ela falou, aí Davi, que mulherão lá tomando banho. E Davi falou, beleza, estou animadão, vou ali pegar uma das minhas mulheres. A voz falou, que nada, maluco, aquela que é maneira. Mas maneira por quê? Porque não é sua, mano. Olha que mulher gostosona. Pega, Davi, pega. Era a voz lá. Você acha que mudou do jardim para Davi, de Davi? Até a gente mudou nada, gente. Entendeu? É a voz do Ananias, a voz que falou para o Ananias e a Safira, engana Pedro, engana. Nessa situação, sabe o que eles tinham que fazer? Todo mundo estava vindo trazer, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Todo mundo estava vindo trazer 100% de oferta daquilo que vendiam, porque sentiu o desejo no coração. Mas o Ananias e as... Qual era o problema disso? É que isso trazia para quem fazia uma excelente imagem pública. Todo mundo era respeitado porque sentiu no coração o interesse de dar uma boa oferta. Aí o Ananias com a Safira queria também ficar bem na fita. Falou, Ananias, vamos vender aqui, mas não vão dar tudo não, mas vamos falar que damos tudo.
só para a gente ser respeitado também. E ele chega lá, sabe o que Pedro disse? Ananias, o dinheiro era teu, cara. Você podia vender e ficar com tudo, era tudo teu. Por que encheu Satanás o seu coração? Por que você ouviu esse tipo de voz? Agora, cara, você vai morrer. Morreu ele e a mulher. Pensa na briga que não deve ter dado dos dois. No inferno, depois de morto, as almas do lado. Eu nem queria. Queria sim ser vergonha. Porque casal é assim, deve brigar até no inferno. Porque a Bíblia não diz a Bíblia diz que no céu não se casa e não se dá em casamento. Mas não falou a cultura do inferno. Eu acho que no inferno continua. Pensa. Eu não quero saber que eu não vou lá. Esse dia a mulher falou comigo, pastor, o senhor tem que ir lá em casa é um inferno. Eu falei, vou não, dona, não frequenta esse tipo de ambiente não. Inferno para mim é para Satanás, os seus anjos e a senhora. O seu marido ficou brava comigo. Escute só, é importante nós entendermos isso, certo? Essa é uma voz que manda você desobedecer, porém esconder. Davi desobedece, mas esconde. Mas Deus revela através de Natã. Ananias e Safira desobedece, mas esconde. E o que acontece? Depois, certo? O Espírito Santo vem revelar. Posso ouvir um amém? Segunda voz que eu quero chamar a sua atenção, é uma voz muito importante naquilo que nós vamos aplicar. É a voz que Moisés escuta numa pequena árvore que está pegando fogo. A voz da sarça que não se queima. Que voz é essa, pastor? Bom, primeiro nós precisamos entender que Deus havia montado uma estrutura para tirar o povo do Egito, para levar o povo para o Egito. Ele leva o povo pelas mãos de José, que se torna o governador do Egito. Mas um governador por si só não teria autonomia para libertar o povo. Então agora, montando uma estratégia bem programada e alicerçada, Deus leva um menino para ser treinado para ser faraó. Porque na autoridade de faraó seria fácil libertar o povo. Porém, Moisés teve um problema com o tempo. Entender o momento que as coisas acontecem. Essa é uma voz, que eu vou chamar aqui a voz do momento certo. Que muitos de nós temos grandes dificuldades de saber. Pastor, eu preciso saber o time. Qual é a hora certa de agir? Eu não quero queimar etapas, porque eu posso me prejudicar, antecipar determinadas coisas. Muitas pessoas me perguntam, pastor, é a hora, é o momento, como é que a gente sabe isso? O momento certo. Quando nós olhamos para essa sarça falando, ela fala no momento que para Moisés o tempo já passou. Quando ele mata o egípcio, provavelmente o que ele tem é um sentimento de que seus compatriotas vão dizer, olha, ele chegou, o libertador, o homem que matou um egípcio para nos defender, mas não foi isso que aconteceu. Eles denunciam que Moisés matou um egípcio e ele tem que fugir para o deserto. E aquilo que Moisés achava que era o momento de se tornar um libertador, na verdade foi o momento dele se transformar num fugitivo. Para mim, o que Deus vai fazer aqui é corrigir a rota, é fazer o que sempre faz, agir com misericórdia para salvar casamento, para dar mais vida, para restaurar pessoas, porque Ele é especialista em corrigir rotas para diminuir o efeito dos erros que nós cometemos. Quando nós olhamos para isso, a voz diz para ele, Moisés, você vai ao Egito libertar meu povo. Ele diz, agora não vai rolar. Que voz é essa? O tempo não é esse, não é agora, não é desse jeito. Deus não deu satisfação, mas deve ter pensado, é lógico que não era. Você ficaria no Egito, seria transformado
num faraó. E com o faraó, como faraó, num determinado momento, o povo iria sair rico, porque você era o faraó. Mas como você agiu de forma errada, o que acontece? Eu venho agora e o tempo é esse. Escute bem. Entender o tempo do momento certo é sempre um grande desafio, porque as vozes vão estar falando. Quando Saul tenta matar Davi, entre Davi e o trono só tinha um impedimento: seu nome, Saul. A melhor maneira de Davi assumir o trono era matando Saul. Davi está andando com alguns dos seus homens valentes e que muitas vezes disseram para Davi: mata Saul, é o momento, mata esse cara. E ele diz: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, eu não preciso de subterfúgio para chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu não preciso queimar etapa. O Deus que me chamou para realizar isso na minha vida, vai realizar no tempo dele. O que eu preciso é estar pronto. Quando eu começo a entender isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Qual é o grande problema de Acã? Eu quero enriquecer antes da hora. Então, debaixo de uma posição contrária, eu faço o quê? Eu pego aquilo que Deus diz para não pegar. Por quê? Porque eu quero prosperar, eu quero enriquecer. Tá bom, querido. Mas como você vai fazer isso? Tem o tempo para que isso aconteça. Quando nós olhamos a história de José, o que acontece com o Potifar? Ele enriquece. Ele está trabalhando para que o outro enriqueça, mas vai chegar o tempo que ele vai enriquecer também. Cuidado com essa voz que tenta convencer você de que você precisa acelerar o tempo para as coisas acontecerem. Sabe o que acontece, gente? Isso talvez a maioria de nós hoje, principalmente a turma mais experiente, né? Para não chamar de mais velho. Nós ficamos tanto tempo da nossa vida negligenciando o nosso futuro, que o tempo passou. E aí um belo momento, quem chegou? A suposta maturidade. E o que a maturidade vai dizer para você? Você já está com 40, você agora tem que fazer tudo o mais rápido possível. E por que eu quero fazer mais rápido? Porque eu não acordei antes. Porque se eu tivesse empreendendo antes, para o meu casamento, para os meus negócios, para a minha caminhada de fé, hoje eu estaria muito mais longe do que eu estou. Mas agora eu quero resultados mais imediatistas. Então eu estou atrás de fórmulas. Eu não tenho problema com isso, mas você tem que ter muito cuidado. Vou te contar uma historinha. Um pastor estava apacentando suas ovelhas, quando de repente um homem parou do carro do lado, né, da fazendinha onde ele estava. E o homem olhou para ele e falou assim: nossa, que ovelhas bonitas. E ele disse: é. Ele disse: o senhor adivinhar quantas ovelhas o senhor tem no seu rebanho, o senhor me dá uma? E o pastor falou: claro. Aí ele abriu um dispositivo, entrou num site, tirou uma foto aérea, mapeou, contou e falou para ele: o senhor tem 1.343 ovelhas. O homem falou: é isso mesmo, 1.343. Ele disse: eu posso pegar uma ovelha e levar? Ele falou: claro, eu falei. Aí ele pegou e botou no carro. Quando ele está saindo, o pastor falou: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se eu adivinhar a sua profissão, você devolve minha ovelha? Ele falou: devolvo. Ele disse: o senhor é consultor? Ele disse: sou consultor mesmo, como é que o senhor sabe? Ele disse: foi fácil, o senhor chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, me cobrou para dar uma informação que eu já sabia. E terceiro, o senhor não sabe nada sobre o meu negócio, devolve meu cachorro. Eu não
estou desmerecendo nada, não. Eu só preciso que você entenda que você tem que ter cuidado. Entendeu? Hoje as pessoas querem mágica para resolver seus problemas. Escute a voz do tempo certo. Foi aqui que eu vi isso, por isso que eu quero contar. Eu vim uma vez aqui, eu estava tentando comprar um terreno para a igreja. 2 anos antes, tentei comprar 5.000 metros. O cara queria 1 milhão. 5.000 metros não dava para mim, eu não tinha o dinheiro todo para pagar na igreja. E aí eu estava doido, pensa num cara doido para comprar o terreno. E quando você está muito eufórico para fazer alguma coisa, é um momento que você não deve fazer. Nunca faça nada, nem muito feliz, nem muito triste. Normalmente você se lasca. E aí eu vim num culto aqui, o pastor Vitor Hugo estava aqui pregando, e ele falou, estava sentadinho ali, que era para eu comprar o terreno. Fui embora, eu comprar um terreno, Estou tentando comprar o terreno tempão. Fui sair com 2 empresários da igreja para almoçar. Na volta eles falaram assim: Cláudio, nós temos que passar no escritório de um camarada, o senhor vai conosco? Eu falei: vou, só que eu não vou sair do carro não, que eu tenho que resolver o negócio, vocês resolvem de vocês lá. Ele disse: é rapidinho, e eu estou lá para resolver. Nisso que parou o carro, que eles saíram, um camarada que estava do lado de fora me viu, falou: pastor, desce aí, tira uma foto comigo. Aí eu fui lá e tirei. Nisso a menina que estava mais à frente falou: pastor, nossa, sou aqui, tira uma foto comigo. Tira aí. Aí o camarada que eles foram falar me viu, falou: pastor, o senhor aqui, entra aí. Lá fui eu. Conclusão, ele parou de conversar com os dois e começou a conversar comigo. E aí ele falou assim: como é que está a igreja? Eu falei: está bem, só tem que arrumar um espaço maior. Eu falei: tem mesmo, estou tentando comprar um lugar aí, mas está difícil. Ele falou: o senhor tentou comprar qual local? Eu falei: aquele lá. Assim, mas não deu certo não. Ele disse: o senhor quer comprar agora ainda? Eu falei: quero. Ele pegou o telefone, e enquanto ele está pegando o telefone para ligar, eu já entrei em modo espiritual. Falei: Deus está nesse negócio, não era botar aqui, que negócio é esse? Será que está chegando o tempo de comprar o terreno, a palavra do profeta? Fiquei ligado, né, irmão? Ligado, aí a gente já fica. Aí ele falou com o cara: estou aqui com o pastor Cláudio, tentou comprar um terreno seu aí e tal. 2 anos depois: você já vendeu o terreno? O cara falou: não. Vende para o pastor, rapaz, para a igreja. Aí o cara, tá vendo? Aí quando eu notei que Deus estava na parada, eu já comecei a... Aí ele se segurou e falou: só um minutinho. Pastor, quantos metros o senhor precisa? Eu falei: 10.000. Mas se Deus está no negócio, já dobrei a parada, não é verdade? Eu vou dar mole? Olha, eu estou precisando de 10.000. Aí ele falou: cara, ele está precisando de 10.000 metros. Entendeu? Vende para ele aí, cara. Quanto você faz para ele um preço legal? 10.000 metros. Ele falou: 1.200.000. 2 anos depois, o dobro de metragem. Eu falei: pergunta a ele se é 10.000. É 10.000 mesmo, né? Só um minutinho. Tá, ele falou: pastor, como é que o senhor quer pagar? Aí eu falei: gente... Falei: fala para ele que eu dou 300 mil e 20 de 45. Ele pegou o telefone e fez assim, Ô irmão, ele vai te dar 320 de 45, tá bom? Muito obrigado por vender. Que Deus te abençoe, tá bom? Ele vai te fazer prosperar. Desligou o telefone e falou: pastor, corre para lá amanhã cedo, fecha esse negócio. Fui eu para lá. 10.000 metros. Aí me mostrou lá e falou: pastor, aqui tem 10.000 metros, mas aqui tem um lago. Entre o lago e o terreno que dá uns 1.300 metros. Aí esse lago de 1.300 metros, com esse pedaço aqui, eu não vou cobrar o senhor não. Eu vou deixar junto. Falei: caramba. Aí fiquei de olho no morro assim, que tinha mais 10.000 e pouco. Mas eu falei: também não vou ser tão abusado assim de... Certo? Comprei os 10. Passou uns meses depois, nós compramos o restante. Hoje tem 24.000 metros a área. Você está vendo? E sabe, mas preste atenção. O que eu quero que você entenda é que se Deus estiver com você, você não precisa queimar etapa. Ah, pastor, eu acho que o meu casamento vai acabar. Não acaba com ele. Porque se Deus quiser, um dos dois vai morrer. Pastor, estou sentindo que o meu casamento está no fim. Sério, que tristeza. Nossa, estou tão aborrecido. Já sabe qual dos dois que morre?
Não, ninguém vai morrer não. Então não vai acabar. É até que a morte os separe. A perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Tem sogra aí vivendo quase 100 anos. Parece irmã do Highlander. Só morre se cortar a cabeça. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Então aprenda. Vai casar? Espera a voz que manda. Casa. Eu quero casar para fazer sexo. Não casa. Não vai fazer? Não é verdade? Tem nego que acha que eu estou brincando. Não é. Ô, louco. Esse dia eu estava num evento, o cara falou assim: pastor, a minha mulher faz amor comigo todo dia. Eu falei: irmão, você não tem uma mulher, você tem um anjo. Você casou com um anjo, não tem, isso não é mulher não. Então para com essa... Vai fazer as coisas, escute o tempo certo. Deus está no controle da sua vida. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo, não precisa. Entendeu? Não precisa. Pastor, descobri que eu estou com a doença terminal, vou morrer. Que vai morrer o quê, rapaz? Você vai morrer se Deus quiser que você morre. Se Deus não quiser que você não morre, acabou o problema, acabou. Acabou. Mas eu já entreguei os pão, então morre. Se lasca então, vá perturbar outro. Aí não é com Deus, é com você. Então, calma, não tenha que queimar a etapa não. Quer ficar rico? Pastor, eu quero ficar rico. Então, o que eu preciso fazer? O mais rápido para ficar rico. Pede a Deus uma ideia para você criar um aplicativo. Senhor, me dá uma ideia para me criar um aplicativo. Igual Facebook. Sabe? Eu queria assim, na mesma categoria do Uber. Não tem ideia de nada. Tem uma ideia boa, nada. Certo? E quer ficar rico. Entendeu? E isso. Aí faz igual laranja, fica rico em vitamina C. Porque não é possível, gente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu escuto cada besteira. Então, aprenda que Deus tem um tempo para você. Agora, eu aprendi uma coisa: Deus não tem acaso. Se tem alguém que não perde tempo, é Deus, ainda que tenha todo o tempo do mundo. Porque Ele, certo? É eterno. Mas Ele não trouxe você aqui para jogar uma conversa fora com você. Ele trouxe você aqui para falar uma palavra para mudar a sua vida para sempre. Então, se a voz da desobediência estava falando com você, aprenda sobre a verdade para você combatê-la. Se você está com dificuldade de tempo certo, fique tranquilo. Deus está no controle de toda a sua vida. Eu hoje não tenho cor mais para nada. Eu trabalho para caramba, mas não tem pressa de nada. Está tudo na mão de Deus. De Deus. Eu fiz uma negociação com um camarada, combinei uma coisa, houve umas coisas que não foi muito bem tratada. Conclusão, o camarada pediu para eu pagar ele antes da hora. Tentei falar, mas ele falou: não, eu preciso isso aqui. Eu falei com Deus: Senhor, e o cara falou: eu vou pagar aí antes da hora. E agora, como é que eu pago ele? Pois ontem de manhã, uma das primeiras mensagens está no meu celular, é um empresário, falou: pastor, eu preciso dar uma oferta para o senhor hoje. Uma oferta de tanto. Falei: paguei. Que se Deus for com você, meu irmão, os céus se abrem. Ele tem janela nos céus, porta na terra, Ele tem anjo, ele tem todos os recursos. Então você precisa saber quem é que você serve. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para a terceira voz, porque a voz vai ficando mais interessante. Números capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Agora é uma jumenta que está falando. E olha o que a jumenta faz. O que eu te fiz? Para você me bater 3 vezes, violência doméstica. Então a dona apanhando aqui.
Preste atenção nisso, porque tem uma voz muito maneira. Olha só. O Balaão está indo com a jumenta dele. Aí a jumenta olha lá na frente da direção que o Balaão está indo e tem um anjo em pé. A jumenta desviou do anjo. O Balaão bateu nela. A jumenta não falou nada. Novamente. O anjo aparece na frente. A jumenta desvia de novo. Aí o Balaão já bateu. Aí vai passando num lugar estreitinho, o anjo aparece. Ela imprensa o pé dele no barranco. Aí ele desceu. Desceu e bateu na jumenta. Bateu. A jumenta não aguentou tanta violência. Falou: rapaz, o que eu te fiz? Ele começa a conversar com a jumenta sem notar que está conversando com a jumenta. E a jumenta falou: rapaz, sempre fui sua, nunca fiz isso contigo. O que é isso? Que violência é essa? Olha que jumenta educada. Ele falou: você dá sorte que eu não estou com a espada, que se eu tivesse com a espada aqui, eu tinha matado você agora, sua jumenta infeliz. Essa tradução é minha. Aí ela disse: mas eu não fiz isso. E nisso, os olhos do Balaão se abriu e ele viu o anjo. Na verdade, eu não sei quem era o jumento nessa passagem. Eu acho que era a jumenta que tinha que montar nele. Que voz é essa voz da jumenta? Pare para pensar. Nós já ouvimos a voz da desobediência. Temos dificuldade de ouvir essas vozes do momento certo, que muitas vezes tenta nos impulsionar, nos traz essas incógnitas. Pastor, por que é tão subjetivo sempre? Porque Deus quer que venhamos depender sempre dele. Não há confusão. O que há é desejo de ser próximo de nós. O que Deus quer é estar perto de nós, é ter uma comunhão conosco, para que as coisas aconteçam na nossa vida no tempo dele, porque o tempo dele é o melhor para nós. Agora aqui, o que temos aqui é a voz da sensibilidade, a sensibilidade de ver coisas além dos nossos olhos físicos. A voz da jumenta é a voz que diz para Balaão: cara, eu não vou passar porque tem um ser celestial ali na frente. Eu não vou passar porque eu estou vendo algo ali na frente, mas eu não estou, eu não consigo ver. Qual é o grande desafio disso? A jumenta pertence a Balaão, os dois caminham juntos, porém, eles não enxergam a mesma coisa. Não há um alinhamento no que eles veem. Deixa eu falar uma coisa para você, e ela pode parecer muito dura. Se você quer viver, ter ou fazer alguma coisa, aproxime-se de quem tem, faz e é. Você quer ser alguém de oração? Você anda com quem ora? Você quer ter um nível de espiritualidade melhor? Suas companhias têm isso? Pare para pensar. Nós vamos precisar de muita sensibilidade para ouvir essa voz. A voz que diz: olha, cara, tem alguma coisa aí na frente que você não consegue ver, mas eu consigo. Essa percepção. Muitas pessoas quebram a cara o tempo inteiro. A vida está mandando gente para entrar. Eu já falei isso aqui. Salmo 115 diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então todos os dias a vida está mandando gente para entrar na sua rede social, para estar perto dos seus filhos, para estar perto do seu cônjuge, certo? Todos os dias. Porém, se há Deus, porque se todos viessem em nome do Senhor, não tinha problema. Você não precisava selecionar ninguém, todo mundo vem em nome do Senhor, então recebamos todos que vêm. Mas não é assim. Se Deus manda 10 pessoas por dia, o diabo manda 100, e embaralha as 100 com as 10, e a você e a mim cabe a responsabilidade de selecionar quem é que entra na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz da sensibilidade, aquela voz que vai dizer que por detrás daquilo que está acontecendo, tem Deus.
Muitas pessoas não conseguem a discernir. Por quê, pastor? Porque é difícil? Não, porque não estão perto. Não é difícil, é fácil para quem está perto de Deus, porque tudo o que eu estou falando tem a ver com Deus. Quando a jumenta diz para ele, certo, eu nunca fiz isso, e ele diz, eu te mataria. Aí ele começa a ver o que a jumenta viu. Aí ele começa a entender porque é que ela não passou. Ele começa a entender que ela tinha razão de fazer aquilo que estava fazendo. O grande desafio da nossa vida é esse. Nós estamos com igrejas lotadas de pessoas e pessoas querendo lotar as igrejas, porque nós nunca tivemos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, uma sociedade tão faminta por Deus. Mas também nunca tivemos uma sociedade com um nível de comprometimento tão baixo com Deus, sem sensibilidade nenhuma. Nada, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não medita, não busca companhias, certo? Por que você acha que eu prego? Por que você acha? Você acha que caiu do céu um dom para pregar? Não, querido. Eu poderia te falar aqui pelo menos 6 ou 7 referências de gente que falava e falava bem, muito bem. Desde Pindamonhangaba, num seminário que tem um camarada extraordinário, até, por exemplo, a Igreja Católica, como o Padre Léo. Muitas pessoas, tem católicos aqui, levante a mão. Então, você já deve ter visto muita afinidade entre o meu jeito e do Padre Léo. O que eu fiz? Comecei a me aproximar de gente que fazia o que eu gostaria de fazer, e hoje faço. E é assim que funciona. O que nós estamos precisando é dessa sensibilidade, ouvir essa voz, sabe, que fala das coisas espirituais, que não estão além, né, ou que vão além dos nossos olhos. É isso que a voz da jumenta representa isso. A voz que vai mostrar a Balaão que tem alguma coisa à frente dele que ele mesmo não conseguia ver. É isso que as pessoas estão quebrando a cara. Sabe o que elas me dizem? Pastor, eu casei, essa pessoa se transformou. Olha, eu me decepcionei tanto. Eu estou assim. E quando eu olho, se você olhasse com os olhos que eu consigo olhar esse cônjuge, às vezes eu vejo no gabinete, entre o marido e a mulher, e eu vejo os dois falando. E eu fico só escutando. No final, eu me pergunto como é que um casou com o outro. Eu falei, não é possível. Eu não falo, lógico. Não vou desgraçar o que já está lascado. Mas eu falo, gente, esse cara não seria meu funcionário. Quanto mais eu casaria com ele. Essa mulher, eu não queria ela como vizinha, quanto mais como esposa. Mas as pessoas não têm sensibilidade nenhuma para ler o que está acontecendo com o outro. É a voz da sensibilidade. Tem dia, meu filho, a minha mulher saiu, eu posso falar. Tem dia, meu filho, que eu preciso de sensibilidade para entender ela. Pensa, sabe? Chego para ela e falo, o que foi? Ah, não foi nada. Não foi nada. Mas o nada de uma mulher foi tudo de ruim. Minha vida quase acabou hoje. Eu sou uma sobrevivente. E aí, mas eu não posso falar isso. Então eu tenho que falar como? Querido, tem dia que é extremamente desafiador. Parece que tudo está contra nós. Mas Deus está do nosso lado. Mas eu entendo. Entendeu? São dias desafiadores. Os dias são maus, tenebrosos. Está muito difícil. E não era nada. Mas o nada era tudo. Sensibilidade.
Sua sogra chorando, porque seu marido abandonou ela. Sabe, minha filha, você vai ver, os seus também vão crescer. Falo, minha sogra, não precisa amaldiçoar. Cada uma com sua toxina. Certo? Você está rindo, mas é sério. Sensibilidade para entender o homem, para entender os filhos, para entender gente. Você precisa a voz da sensibilidade, sabe? Para entender, porque é maneiro. Só que, também já falei isso aqui, hoje tem gente tão frustrada com viver com gente, que quer viver com bicho. Dorme com o bicho. Dorme com o bicho. Bota o bicho na cama. Sangue de Jesus. Tem problema. Se você dorme, eu respeito. Mas isso para mim é um comportamento altamente atrasado. Entendeu? Faz muito tempo, você precisa te avisar, faz muito tempo que o homem parou de dormir com os bichos. Aliás, trocou os bichos que dormia. Também não sei se seu cachorro... Talvez você pensar bem, você tem 2 cachorros. Às vezes dorme com um, só troca um pelo outro, sei lá também, ou um de cada lado. Também não sei. Esse dia eu estava num lugar, a mulher chamou o nome de uma menina, eu estou esperando para tomar, eu estava tomando um café na cozinha dela, entrou um frango. Eu esperava uma garotinha, entrou um franguinho, mas pensa num franguinho lindo. Ela gritou o nome, eu não lembro o nome da menina, que eu achei que era menina. De repente entrou o franguinho. Eu falei, eu que achava que tinha visto de tudo. Aí ela falou assim, aí ela falou o nome da franguinha de novo. Aí que a franguinha ficou oriçadinha. Aí eu entendi. Aí ela falou, olha pastor, que linda, é minha filha. A minha vontade era falar, onde é o ninho da senhora? Ou cadê o galo? Não é verdade? Alguma coisa desse tipo. Porque hoje está assim de gente que não quer lidar mais com gente. Sensibilidade, tem que aprender a fazer leitura dos outros. Hoje você vai para o trânsito, para a rua, você não sabe como é que as pessoas estão, você tem que aprender a fazer a leitura, sensibilidade. Vamos aqui para me adiantar? Vamos lá. Outra voz, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, não vos desviai nem para a direita nem para a esquerda. Agora é a voz da obediência. A voz não que está por detrás de você, a voz que está por detrás de você. Ela está em você, por detrás das suas ações, por detrás das suas escolhas, por detrás de tudo aquilo que você está fazendo. É a voz daquele que está por detrás de você. Quando você chega, você não chega sozinho, chegou alguém com você, e essa voz vai sempre dizendo para você, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a voz que o crente tem que ouvir o tempo inteiro, no casamento, nos negócios, certo? Em qualquer área da vida dele, é a voz da obediência. Eu vou me manter desse jeito, não interessa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não sou como todo mundo, eu sou quem Deus separou para esse tempo. É assim que funciona. A grande verdade hoje, que a maioria de nós não conseguimos viver uma vida prazerosa, pelo menos nas áreas que são necessárias. Por quê? Porque temos dificuldade de tomar decisões, e decisões são tomadas pelas vozes, quer desobediência, certo? Quer a voz da sensibilidade, quer a voz do tempo certo, quer a voz da obediência, o tempo inteiro. Você vai sair daqui, por exemplo, e vai embora para casa, se a voz te orientar a fazer isso. Senão você ainda vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai fazer alguma coisa. É assim que funciona. Como eu disse para você, não tem problema
Você não precisa ficar o tempo inteiro ligado, 24 horas, preocupado com suas decisões. Mas você não pode relaxar no que diz respeito às decisões que pode te trazer grandes prejuízos lá na frente. E a última voz, Mateus capítulo 3, verso 17. Eis que uma voz dos céus dizia, preste atenção, nós temos a voz da serpente, a voz da sarça, a voz da jumenta, a voz da obediência que fala por detrás e a voz dos céus. Agora, a voz diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tá bom. Ouvi a voz. É o que o céu está dizendo. Não é apenas para Jesus, é o céu que está falando. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Dali do batismo, Jesus vai a Jericó, monte do precipício, monte da tentação. E ali, o diabo aparece para ele e diz, se você é o filho de Deus, como se eu sou o filho de Deus? Eu acabei de ouvir isso do próprio Deus. Os céus me disse que eu sou filho de Deus. Mas a serpente agora vem, como sempre veio, para conversar com todos. Talvez diálogos diferentes, falando de solidão para Elias, utilizando talvez assuntos diferentes, mas a voz é sempre a mesma, o propósito de nos desviar. E a voz diz para Jesus, será que você é mesmo filho de Deus? Então diga para essas pedras se tornarem pães. Então lance do pináculo abaixo. A voz dos céus é a voz da identidade. É a voz que diz para você quem você é de verdade, independente da opinião pública, independente do que os outros vão dizer. Preste atenção, quando alguém é politicamente correto, ele é alguém que é capaz de quebrar princípios para manter a sua imagem em determinados ambientes. Quando alguém é equilibrado e convicto e tem identidade, ele mantém seus princípios em qualquer lugar que estiver, para satisfação própria. Hoje nós estamos vivendo um grande problema de identidade. As pessoas não sabem quem são. É o tempo inteiro papagaios. Papagaios. Você entra, é todo mundo falando o que todo mundo está falando. Dependendo do curso que você for fazer, e hoje são muitos, você vai ouvir a mesma coisa de todos eles, porque todos eles estão falando a mesma coisa. Ou seja, praticamente é uma identidade só para todos. Nós vivemos uma crise, porque pessoas não são capazes de descobrir quem são, porque às vezes ser quem você é pode fugir do padrão, pode fazer você receber o título de palhaço. Pode fazer você ter que viver debaixo de determinados títulos pejorativos, mas você sabe quem você é. Tem gente que pensa que eu sou uma ameba. Por exemplo, se eu vou falar num evento da maçonaria, nossa, o pastor agora é maçom. Aí eu vou falar num evento político, nossa, o pastor agora é corrupto. Aí eu vou e tiro uma foto com gay. Nossa, o pastor faz apologia à homossexualidade, se não se tornou. Aí eu tiro uma foto com um divorciado. Nossa, o pastor não sabe que essa pessoa é divorciada. Ou seja, eu não posso influenciar ninguém, eu só sou influenciável. É o que as pessoas pensam a meu respeito. Só, querido, que
Eu não estou nem aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem eu sou. Então eu queria que você saísse daqui para quê? Para viver o extraordinário. Porque você está morrendo. Já já alguém fala 3.228. Era você. Sua senha. Quem é esse aí? Você morre. Aí morre de quê? Esse infarta. E aquele ali? Não, aquele ali, uma pneumoniazinha. Vou matar ele. Aqui, aquele outro lá. Aquele ali, caminhão. Atropela. E o outro? Aquele morre de amor. Porque a morte só dá desculpa. Aí você morreu, o que aconteceu com a sua vida? Nada. Então vai se divertir. Pega essa mulher sua, que está aí hoje. É ruim, mas é sua. É o que deu para arrumar. Fazer o quê? Era para casar contigo. Não dava para arrumar nada melhor. Esse homem da senhora aí, que a senhora nem sabe ser homem. É isso mesmo, isso aí ruim desse jeito. Pega esses filhos, abraça eles, abraça. Fala, Senhor, tem misericórdia dessas crianças. A mistura entre eu e meu marido, só a graça do Eterno. Precisamos do teu agir. Passa a sua sogra e diz, uau! Isso, leva bastante soro antiofídico para esse evento. Vá se divertir, aprendendo a ouvir a voz que vai falar para você decidir as coisas. É assim que funciona. O tempo inteiro você está recebendo instruções. Ninguém vai agir por você. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Se o diabo fizer você pecar, o pecado é dele, não seu. Ele não faz você pecar. Não. Ele influencia você e deixa você escolher. A influência. É isso aí. É isso que nós estamos vivendo. Então, é você que decide. Então não reclame da sua vida. Vida é meio filosófico, mas vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está fazendo. Né? Muda o que você está gritando. Se você falar assim, ui! Você escuta o quê? Ei! Não, você escuta ui. Então você não gosta de como está seu casamento? Leva hoje esse marido para casa. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Aí quase todo mundo. Isso aqui é quase uma terapia de grupo. Leva hoje seu marido para casa e pensa assim, olha só. Isso é um príncipe. Como é que trata um príncipe? Eu vou para casa para saber como é que trata príncipe. Que isso é um príncipe, isso. Comida para príncipe, sexo para príncipe, vocabulário para príncipe, tudo para príncipe, tudo. Mas por que será que ele não é um príncipe? Porque pensando bem, se para ele ser príncipe, ele seria casado com uma princesa. Eu sou princesa? Não. Aí o marido agora. O marido. Leva hoje a sua princesa para casa. Trate ela como princesa. Fale com ela como princesa. Beije ela como princesa. Entendeu? Seus filhos vão ficar doidos. Papai e mamãe estão fumando alguma coisa. Eles estão fumando alguma coisa. Não é possível, não é possível. Falei que esse negócio de igreja não é troço bom. Então vá para casa, pô. Vá para casa. Estou falando sério. Pegue na mão da sua esposa e vai para casa. Fala, você é minha princesa. Sabe o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso. Mas se divertir. E sempre atento a quem está falando contigo. Porque serpente, dragão, diabo, sogra... E tudo. Vai tudo. Fique de pé. Eu quero hoje, aqui, orar para o casamento. Eu quero orar para o casamento.
E eu não sei o que é que está causando problema no seu casamento. Às vezes pode ser filho, pode ser sogra, pode ser grana, pode ser doença, certo? Pode ser um ambiente espiritual, eu não sei o que é, e também não estou muito intencionado em saber. Porque quem está aqui e pode resolver, sabe muito bem. Eu só queria que você pegasse o seu casamento e trouxesse aqui na frente. Se você tiver com seu cônjuge, vem os dois. Se você está sozinho, você traga seu casamento aqui à frente, ok? Eu só quero orar para que Deus libere um milagre para a sua casa e para o seu casamento. Se tem alguém hoje, você precisa de um milagre? Pastor, eu preciso de um milagre de cura, eu preciso de uma porta financeira, eu estou enfrentando adversidades no meu relacionamento, certo? Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui, mas tem que ser rapidinho. Vem para cá. Se tiver o cônjuge, venha. Pastor, nós estamos com problemas sérios dos nossos filhos. Pastor, nós estamos com problemas sérios nessa área. Ó, só para você dar uma olhadinha. E eu falei problema sério, hein? Não traz para cá problema que pirulito resolve não, viu? Isso, vem para cá, é só para você ver que não está fácil para ninguém. Querido, é só uma questão de ótica. Esse dia um garotinho, Mirko, foi à escola dominical, enquanto o pessoal está vindo, e aí a professora estava ensinando sobre oferta, e disse que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E aí o garotinho falou assim: meu pai sempre fala isso, é melhor dar do que receber. E a professora gostou e disse: seu pai também é pastor? E o garotinho: não, meu pai é lutador de boxe. E ele sempre disse: é melhor dar do que receber. Então aprenda, é só uma questão de ótica. Hoje o problema mais difícil de se resolver é o seu, porque ele é seu. Não interessa se é nos seus filhos, se é nas finanças, se é um desacordo entre vocês, se é um problema patológico, emocional, espiritual. O que você precisa entender é que tem alguém aqui que pode entrar com providência a seu respeito. Tem alguém aqui que pode fazer um milagre na sua casa e na sua família, agora que você está aqui. E esse alguém é Deus. Queria que você fechasse seus olhos, queria que a igreja me ajudasse em oração. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi exposta, falando das vozes que falam à nossa mente, que falam ao nosso coração, que geram em nós decisões, escolhas, posturas, hábitos, reações. E nós temos o poder de ouvi-las ou não, de respeitá-las ou não, de acatá-las ou não. Mas seja qual for a nossa postura mediante a elas, nós vamos ter que colher os frutos. E talvez hoje, muitos dos teus filhos que aqui estão nada mais, nada menos que colhendo os frutos daquilo que plantaram lá atrás. Uma semeadura, ela vai precisar ser colhida, mas uma nova semente vai ser plantada e ela vai gerar uma nova colheita. Eu peço a tua misericórdia sobre os teus filhos, sobre os seus casamentos, as famílias, os filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, entra com providência agora, cura os corações, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja conversão, transformação, mudança de rota. Que essa seja uma noite de milagre para esses casais, estejam eles aqui presencialmente ou estejam em seus lares, ó Deus. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso eu te peço, restaura casamentos nessa noite, quebranta corações, liberta, ó Deus, das prisões emocionais. Nós repreendemos agora a fúria do diabo contra as famílias, contra os filhos, contra os casamentos, em nome de Jesus. Essas famílias te pertencem,
eles são casados para sempre. Repreendemos o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a falência financeira, a homossexualidade. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Teu Espírito Santo. E casais voltarão para casa hoje diferente. Famílias viverão o Teu milagre. Em nome de Jesus, ouviremos os testemunhos desta noite do Deus Todo-Poderoso. A igreja pode dizer amém? Você pode se sentar, só mais um minutinho. Se sente, por favor. Vocês podem voltar para o lugar. Isso. Chega o momento mais importante, o momento de levarmos as ferramentas para colocarmos em prática, o momento de fazer lá fora o que aprendemos aqui dentro. Talvez esse seja o maior desafio de todo o ambiente que estabelece uma linha de ensino, uma linha de informação. O que a escola espera é que você receba nela o conhecimento para usar fora dela. Mas agora, só estou esperando o pessoal sentar. Eu quero fazer uma pergunta a você. E como eu disse, a decisão, ela é sempre sua. O livre-arbítrio, ele é seu. Seja o Espírito Santo, seja o poder da serpente do mal. Agora eu quero todos de pé, já vai terminar, mas eu quero, feche seus olhos. Eu quero perguntar a você: hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor? Pastor, eu não sei direito o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo umas coisas que eu nunca senti. Eu nunca prestei atenção no mundo espiritual, mas eu comecei a sentir algumas coisas, a me deparar com algumas situações. Deus está te atraindo para perto dele. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, essa é uma igreja muito séria, ninguém quer te constranger. Mas se essa é a sua noite, levante a sua mão, porque a oportunidade é sua. Se hoje você quer voltar para Jesus, eu sei que tem bastante gente. Levante sua mão bem alto. Isso. Eu vou fazer o seguinte, Mircão, dá licença, você é meu irmão. Eu vou chamar eles aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, vem cá. Vem pertinho de mim aqui, que eu quero que o pessoal registre o que Deus está fazendo nesse lugar. Pode vir, sobe aqui, ó. Isso, vem para cá. Isso, pode vir para cá. Todos que levantaram as mãos. Isso, fica pertinho de mim aqui. Pode vir para cá. Pode vir. Se essa é a sua noite, sai do seu lugar agora e vem para cá. O sobrenatural de Deus está aqui. É uma noite de salvação. Isso, é a voz que você ouviu, é a voz que você está ouvindo aí agora. É ela que está te dizendo: é sua noite, você é meu. Isso, pode vir para cá, vem para cá. Isso, chega para cá aqui. Isso. Quantos casais, que legal. Vem para cá. Fique de olhos fechados aí, por favor. Você. Porque pode ser que o Espírito Santo ainda não tenha tido a oportunidade de falar com você. Você está meio distraído, prestando atenção em quem está vindo e já ouviu a voz, preocupado com o horário. E isso talvez esteja criando alguma barreira de comunicação entre o Espírito Santo e você. Olhos fechados.
Remova todo o ambiente de distração. Espírito Santo, é o Senhor que vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que nos apresenta a Cristo Jesus. Por isso agora, se tem alguém aqui ainda que precisa tomar essa decisão, fala agora. Vai. Fala agora ao ouvido dessa pessoa. Vai. E ao ouvir essa voz, eles se movimentem e tomem essa decisão. Em nome de Jesus, toda barreira é jogada por terra. Todo impedimento, em nome de Jesus. Se essa é sua noite, saia do seu lugar e vem para cá. Tem mais alguém? Se Deus está falando com você, a hora é essa, o momento é esse. Não tem mais ninguém? Já está todo mundo aqui? Você tem certeza disso? Tem mais alguém? Levante sua mão. Então vem para cá, campeão. Não está completo sem você. É isso aí. É isso aí. Se é a sua noite, você não vai ficar para trás. Isso aí, vem para cá. É isso aí. Isso aí. Glória a Deus. Pronto? Bom, então agora eu queria que você aplaudisse e glorificasse o Senhor por essas vidas. Ubukanya Bwana msikumbeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Abukho moya, abukho khathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafu endiza. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlabula kujikeleza siyadedela. Ulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Uzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlabula kujikeleza
ngesikhathi loluthando lungona phezulu ngempela. Sintantamfulele umokeleza nothula kuthambile. Akamhlaba lokujikeleza siyadedela. Lokhu kukhona kuthando kupunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe.